Vamos ler o versículo 9, né? Lucas capítulo 18, versículo 9. Todos acharam? Amém. Então diz assim o texto sagrado: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Levanta a mão e diga: Senhor Jesus, pelo teu Espírito Santo, fala comigo, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meus queridos, eu sei que às vezes as pessoas que ministram a palavra de Deus pegam o costume de falar que às vezes a mensagem é conhecida, mas, aleluia, Jesus, nós sabemos que até ali no comecinho de Gênesis, né, nos primeiros capítulos de Gênesis, onde é tão fácil de achar, tem coisas ali que as pessoas não sabem até hoje. E muitas vezes a gente pega o costume de falar, a palavra é bastante conhecida, como se a gente fosse pregar apenas por preencher horário. Mas na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus, aleluia, Jesus, ela é uma fonte. Você pode comer arroz e feijão todo dia, beber café, beber água, mas todo dia seu corpo perde de novo, né? Glória a Deus, aleluia. Você não enjoa, né? Eu não como arroz e feijão todo dia. Se eu for no restaurante, eu deixo o arroz e feijão para lá e vou nas outras coisas, porque se você encher a barriga de arroz e feijão, vai caber as outras coisas. Então, irmãos, a palavra do Senhor, aleluia, por mais que você já leu, por mais que você já ouviu, ou já até ministrou, mas, aleluia, Jesus, sempre tem alguma coisa que passa batido, e a gente não vê, não enxerga, não percebe, né? Então, existe, irmãos, quando Jesus estava aqui na terra, esses fariseus, essas pessoas religiosas, era um problema sério, muito sério, como existe até hoje, né? Os religiosos, eles não compreendem o mistério da graça. Então, irmãos, a religiosidade acaba virando uma rotina, um mecanismo, e não algo do Espírito. Então, aleluia, Jesus, os fariseus, Jesus, ele contou primeiro a parábola da viúva, né, persistente, que você também conhece, a viúva que pediu justiça para o juiz, e o juiz fez de tanto não importunar. Então, Jesus quis o dever de orar sempre, nunca desfalecer. E, irmãos, como hoje é campanha de libertação, muitas vezes, para uma cura divina, um milagre, uma maravilha, não é difícil. E também, para a pessoa alcançar a salvação, basta crer em Jesus, confessar Jesus como seu Salvador, ser lavado pelo sangue dele, se batizar,
participar de uma Santa Ceia, perseverar, permanecer. Mas a libertação, irmãos, muitas vezes não depende só de alguém expulsar o demônio, né? Glória a Deus. Muitas vezes a libertação não é apenas alguém receber uma oração, uma intercessão, porque existem libertações, irmãos, que vai depender da própria pessoa. Glória a Deus. Então, às vezes você ora por um doente e Jesus cura ele, mas às vezes tem libertações que nem manifestam demônio, porque são libertações que as pessoas precisam destravar, desbloquear, precisam desligar no mundo espiritual o que ela mesma fez. Então, aleluia, Jesus, quando o Senhor Jesus falou aqui do fariseu e do publicano, Glória a Deus. o fariseu era um que precisava ele mesmo fazer um check-up. Glória a Deus. E tem bastante pessoas, irmãos, nesse mundo, nessa terra, que estão com traumas e bloqueios na alma, porque segundo, irmãos, segundo os estudos, o cérebro do ser humano, a memória do ser humano, 95% do nosso cérebro, às vezes ficam coisas escondidas que só mesmo uma pessoa de Jesus tendo conhecimento pleno, ele vai conseguir colocar para fora e ser liberto. Então tem julgo, irmãos, tem julgo que além da unção, além do poder de Deus, além da oração, do jejum, é necessário às vezes a pessoa fazer um rendimento, uma entrega, aleluia, Jesus falar no mundo espiritual, ela mesma desligar aquilo que foi ligado. Tem pessoas, igreja, que ganham presente às vezes, ou dão um presente para alguém, e muitas vezes no simples presente tem algo espiritual ligado. Então, aleluia, Jesus, se a pessoa, tem pessoas que sofrem nos sonhos, no sono, né? Tem pessoas que são perseguidas por demônios na hora de dormir. Eu sou uma pessoa que na adolescência o demônio vinha me atormentar de madrugada, e não era assim espiritualmente, não era visão, não, ele vinha e cutucava a minha costela como um ser humano estivesse cutucando. Não é visão nem sonho. Mas naquele tempo, naquela época, eu não estava preparado para. Eu até queria repreender, mas não tinha força. Mas Deus teve misericórdia, e acredito que pelas orações das pessoas que orou por mim, o Senhor teve misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Mas, igreja, a libertação é muita coisa. É muita coisa que existe no mundo espiritual, e as pessoas não sabem quase de nada. Às vezes as pessoas sofrem, irmão, e não sabem aonde está a causa do problema, né? Quando é Deus provando alguém é uma coisa, quando a pessoa está colhendo o que ele plantou, é uma consequência de um erro, de um pecado, de uma decisão, de uma escolha, é uma coisa. Mas às vezes as pessoas são vítimas. Por exemplo, você está sendo vítima de uma macumbaria, uma feitiçaria, uma bruxaria, uma inveja. Aí tem que ter oração, intercessão. Mas já existem alguns casos, irmãos, que as pessoas estão presas e cativas e precisam tomar uma decisão. Então os fariseus, os religiosos, eles são presos em um jugo, que é o jugo do orgulho espiritual. Irmão, o orgulho espiritual, igreja, é o pior orgulho que existe. Glória a Deus. É o pior pecado que existe, porque Lúcifer começou a queda de Lúcifer. Lúcifer virou diabo, Satanás. Por quê? Por que o anjo de luz virou diabo, Satanás? Por causa do orgulho.
Então, às vezes, irmãos, quando o ser humano não tem orgulho, Glória a Deus. se você roubar, adulterar, prostituir, mas se você não tem orgulho, você vai se arrepender. Glória a Deus. Mas quando a pessoa tem orgulho, o orgulho não deixa a pessoa se arrepender. Então, por isso que os fariseus, os religiosos, eles são presos num jugo, igreja. É esse jugo do orgulho que não deixa eles enxergar suas misérias. Não deixa eles enxergar que eles estão indo para o inferno. Aí você pode pensar assim, mas irmão, aqui não tem nem fariseu. Irmãos, nós estamos rodeados de fariseus. Glória a Deus. Nós estamos cercados de fariseus, de pessoas que se autoconfiam e justificam e não pedem perdão. E as pessoas, irmãos, não confessam os erros, não confessam os pecados. Às vezes as pessoas acostumam apenas fazer aquela oraçãozinha assim: ai, Senhor, te agradeço, abençoa aqui, abençoa ali, abençoa lá. E muitas vezes a gente não confessa. Tem pessoas, irmãos, que até pediu perdão, mas ele não especificou, não confessou os erros, os pecados que cometeu. Então os fariseus, igreja, é complicado porque eles acham que se a pessoa errar e pecar e se sujar, essa pessoa tem que descartar. Por exemplo, o catolicismo romano, eles valorizam muitas boas obras. Se a pessoa é boa obra, se você ajudar os pobres, se você não dever para ninguém, se você ser um bom cidadão, você merece o céu. Mas se o cara for ladrão, não merece o céu. Então os fariseus no tempo de Jesus eram desse jeito. Por que eles achavam ruim que Jesus andava com os pecadores, comia na casa dos pecadores, foi lá falar com a mulher pecadora, deixou a mulher pecadora ungir os pés dele? Por que os fariseus ficavam pensando, mas que esse homem fica falando que ele é Deus? Esse homem fica falando que ele é o Filho de Deus? E que Filho de Deus é esse que está se misturando com esses pecadores? Irmãos, não sei se eu já contei aqui, mas tem um caso que aconteceu. Um pastor estava passando perto de uma praça e ele não estava com a esposa dele. E uma prostituta estava pedindo socorro, pedindo ajuda, querendo falar com o pastor. Aquele desespero, porque o espírito da morte já estava querendo tirar a vida dela. E aí aquele pastor foi informado: olha, aquela mulher lá quer falar com algum pastor e é urgente. Mas o pastor pensou assim: não posso lá falar com aquela mulher, ela é prostituta, eu estou sozinho, o que o outro vai pensar? Aí ele não foi. E depois, quando ele chegou em casa, ele ficou sabendo que a prostituta disse assim para a amiga dela, falou: se nem o pastor quis falar comigo, o que me resta mais nessa vida? Aí foi e se suicidou e se matou. Então quer dizer, o pastor se preocupou com o quê? Se eu for lá falar com a mulher, eu vou falar: poxa, um pastor lá falando com a prostituta, uma hora dessa. Então, igreja, existem momentos que é necessário quebrar os flagelos, quebrar às vezes alguns protocolos, porque o próprio Jesus, quando fez maravilha no sábado, eles acharam ruim. Aí Jesus falou assim: por acaso, se o teu jumento aí, teu cavalo, teu burro cair dentro do buraco porque é sábado, você não vai tirar? Glória a Deus. Então os religiosos se preocupavam com o sábado, se preocupavam com o adultério, se preocupavam com o roubo. E realmente a gente tem que guardar os mandamentos, mas
Aleluia, Jesus, a graça veio para dar uma chance, uma oportunidade. Então, irmãos, os religiosos, infelizmente, acham assim, aleluia, Jesus, que, inclusive, irmãos, tem religiões aí que acham que o pecado para a morte, lá no livro da carta de João, fala que aqueles que pecaram para a morte, digam que não orem, nem precisa orar para aqueles que pegou para a morte. E eles acham, irmãos, que quem pegou para a morte é quem adultera, ou quem faz um pecado muito grave. Mas a Bíblia diz que o único pecado que tem perdão, toda ofensa contra Deus, contra Jesus ou contra os homens tem perdão, mas contra o Espírito Santo não tem. Então é só a blasfêmia que não tem perdão. E se a gente não perdoar também, Ele não nos perdoa. Então, irmãos, tem pessoas que não conseguem libertação, por quê? Porque não conseguem liberar perdão. E aí, infelizmente, a mágoa faz com que o demônio tenha legalidade, tem espaço, tem lugar, tem porta, tem janela para entrar. E muitas vezes o inimigo adversário não precisa, de uma grande porta para entrar, às vezes só uma brechinha, só um espacinho. Meu Jesus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que o espírito do farisaísmo não venha pegar nós. Que nós, aleluia, Jesus, venha todos os momentos, porque Jesus disse assim: olha, o fariseu foi lá e falou: olha, Senhor, eu não sou como os demais, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, não faço aquilo, eu jejuo, eu dou dízimo. Ainda disse assim: olha, eu não sou como aquele publicano, Senhor, pecador. Meu Deus, uma oração dessa dá até nojo. E igreja, aleluia, Jesus. Então as pessoas, elas, se a gente tiver um orgulho espiritual, a gente não vai reconhecer os nossos pecados, vai achar que aquele fulano é mais pecador que a gente. E Jesus contou também uma vez, quando caiu as torres lá de Siloé, matou os galileus, aí eles ficaram pensando, falando: o que será que esses galileus fez para merecer essa tragédia? Aí o Senhor falou assim: eles não pecavam mais que vocês. Se vocês também não se arrependerem, igual a bola não vai merecer. Então, igreja, muitas das vezes a religião, ela faz a pessoa achar assim, que é o tempo de boas obras que vai salvar, e é o tempo de más obras que vai condenar. Mas na verdade, aleluia, Jesus, a salvação não é para essa vida, a salvação é para depois que o ser humano parte dessa vida ou quando Jesus vir. Então a salvação é para a eternidade, a libertação é para essa vida. Glória a Deus. Jesus falou: o ladrão veio para matar, para destruir, mas eu vim para ter vida e vida com abundância. Quer dizer, para ter vida com abundância nessa vida, tem que ter libertação. Agora, já a salvação, o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, ele não alcançou a libertação, não deu nem tempo, mas ele alcançou a salvação. Então, o ladrão que estava ao lado de Jesus, ele não foi assim: aceitou Jesus, ficou liberto e ficou tendo uma vida abundante. Não, nem deu tempo. Ele não alcançou a libertação, mas ele alcançou o perdão e a salvação. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus, se tiver por acaso aí no fundinho do nosso coração, Glória a Deus. um pouquinho de orgulho espiritual, que ele possa cair por terra Em hoje. nome de Jesus, Senhor. Porque o inimigo adversário, irmãos, ele sabe. Tem pessoas, irmãos, que jejuam, e tem pessoas que iam no monte e falavam assim: o obreiro que vai no monte não é usado. Ele se achava, ia no monte e falava que via o demônio, e via o diabo, e isso e aquilo, sabe?
Aí dá para parecer assim, irmãos, que só os que no monte era cheio do poder. Era bom ir no monte? Era, mas não ficasse gabando. Glórias a Não Deus. ficasse agindo, não ficasse justificando. E agora eu olho assim, irmãos, para o caminho. Cadê aquelas pessoas que no monte que ficavam se achando? Não tem ninguém mais na presença de Deus. Então, meus queridos, aleluia Jesus, a gente é justificado, não é pelas nossas palavras, a gente é justificado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente reconhece que a gente é miserável pecador, que a gente é dependente, pobre de espírito, quando a gente reconhece, aleluia Jesus, que precisamos da graça dele, aleluia, que não importa, mas eu não fiz nada de errado, não fiz pecado que ofende ninguém. Irmãos, tem muitas crianças, muitos filhos que crescem no berço evangélico, nascem num lar evangélico, aí porque eles crescem na igreja, as pessoas pensam que já é crente, já é evangélico, já é cristão. Aí chega na adolescência, não faz confissão de fé, não faz confissão de salvação, porque nasceu no lar cristão. E até os filhos de crente, de evangélico, de cristão, também tem que reconhecer e confessar Jesus como Salvador. Mas ele nem foi do mundo, nasceu, cresceu na igreja, não fez nada de errado. Não importa, tem que se arrepender e tem que confessar Jesus. Aí nos fala assim, nossa, os filhos de pastor, os filhos de crente, está tudo desviado. Na verdade, como desviado? Eles nunca conheceram o Senhor de Deus. Então, meus irmãos, aleluia, todo mundo tem que se arrepender, todo mundo é pecador. Então, o religioso, se você vai pregar para ele, aí ele fala assim, não, acha, vai querer comparar eu com aquele presidiário lá, aquele lá tem que se arrepender mesmo, mas eu? Se arrepender por quê? Não fiz mal para ninguém. Só uma pessoa, irmãos, achar que não precisa se humilhar, já está pecando. Então o orgulho espiritual deixa as pessoas presas nesse jogo maldito, que é o jogo de não ser alcançado, justificado, porque ao invés de se humilhar, ficam se exaltando. Por exemplo, irmãos, tem pessoas que quando ele fica bem conhecido e famoso no Evangelho, aí ele não consegue mais participar de um culto pequenininho, de pouca gente, ele não consegue mais louvar e bater palma, ele não consegue mais pregar para pouca gente, cantar para pouca gente. Por quê? Por causa do orgulho espiritual. Então nós temos que, aleluia Jesus, glória a Deus, e sabia, irmãos, que se a gente tiver orgulho espiritual, a gente perde a proteção do Senhor, a gente perde. Aleluia. Então, para a gente estar debaixo dos esconderijos do autismo, a gente sempre tem que estar reconhecendo que a gente é miserável pecador, precisa da misericórdia de Deus, aleluia, porque é melhor a gente mesmo se humilhar do que depois ser humilhado pelo próprio Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, igreja, eu já tive essa experiência de pregar para uma pessoa e a pessoa dizer, não, essas igrejas evangélicas vêm tudo para ganhar dinheiro, a primeira é a católica, ela é a primeira.
E eu disse para a pessoa: não, mas eu não estou pregando grego para você. Eu estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus. Você precisa de Glória Jesus. a Deus, aleluia. Aleluia, sim, Jesus. Aí eu disse para ele: não é a católica primeiro. Primeiro foi a igreja primitiva, apostólica, a igreja que o Espírito Santo desceu lá. Começou pentecostal, mas a idolatria entrou, virou criaram esse monte de santaiada aí, e agora até o padre sabe que está errado, sabia, irmão? Isso que dá mais dó. Os membros lá da igreja católica, irmão, pensam que o padre é um inocente, pensa que aí você vai conversar com o padre, ele fala: não, eu sei que não existe outro Deus, outro santo, só existe Jesus, mas se eu pregar assim, eu sou excluído aqui. Misericórdia. Já pensou se os fiéis da igreja católica soubessem que o padre sabe da verdade, não fala? Meu Jesus. Então, igreja, a idolatria, a religião, fez com que as pessoas perderam o rumo de realmente ser livre do jugo do pecado. A religião acabou trazendo esse engano aí, né? Não precisa se arrepender. Se você for um bom cidadão, pronto, você já está com o céu garantido. Aí você vai no velório do bom cidadão, ou esse daí está descansando. Aí você vai no velório do bandido, esse daí acho que é o diabo quer. Então, se você vai pregar o evangelho, causa um contraste muito grande nos fariseus, porque eles pensam que a salvação é pelas obras. Eles não acreditam. O cara fica 50 anos roubando, aí no último dia de vida, mês, ano, aceita Jesus, vai ser salvo. O outro fica 50 anos sendo religioso, não faz mal para ninguém, mas porque ele não aceitou Jesus como Salvador, não vai ser salvo. Quem acredita nisso, irmão? Não parece loucura? Verdade. Mas a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para quem perece. Louvado seja o Deus de Jesus. Então é uma verdadeira loucura. A pessoa comete assassinato, rouba, faz isso, faz aquilo, aí depois vai se arrepender, vai se converter e vai para o céu. E o outro que não fez nada de errado, ficou anos e anos tendo boas obras, mas não aceitou Jesus, não confessou Jesus, não se arrependeu, não se humilhou, vai perder a salvação. Quem acredita nisso, irmão? É loucura, isso só pode bater na gente. Porque, aleluia, Jesus, por isso que Jesus disse, né? Louvado seja Deus, que ele disse assim para os judeus quando ele estava aqui na terra, que muitos primeiros seriam os últimos, muitos últimos seriam os primeiros. Ele quis dizer assim: as meretrizes, as prostitutas, os pecadores da pior classe vai entrar diante de vós no reino do céu. Ele falou para os Deus, porque ele falou assim: elas creem em mim, vocês quer ser o sertão, justão, Glória a Deus. não receberam Jesus. Então ele falou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, ai de vós. Meus irmãos, aleluia Jesus, então que o orgulho espiritual nunca entre no nosso coração, nunca entre na nossa vida, aleluia, da gente chegar ao ponto de achar que a gente merece mais desse que o outro, ou não merece sofrimento. Tem gente que desanima porque fala assim: não, olha só, eu fiz tanto bem, agora eu estou passando essa prova, e o outro lá, sabe, né? Aquela comparação, aquele espírito de competição, o sangue de Jesus tem poder, que nós não vemos, irmãos, ficar na comparação, nem na competição. Glórias a Deus. Como o pastor Renato disse, se nós não tiver luta, nós estaríamos na presença de Deus? Será que nós ia orar, ia buscar? Olha, irmãos, eu vou ser sincero em Jesus. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu falei: Jesus, eu não quero te servir, eu não quero
estar na tua presença, na igreja, só por causa de problema, de sofrimento ou de medo de ir para o inferno. Glória a Deus. Eu falei, Jesus, se com problema e luta, batalha e guerra eu estou, então se não tiver eu quero estar mais ainda. Glória a Deus. Porque quem ama, irmão, quem ama, não precisa ter muito confronto para você falar, não, eu preciso de Deus, eu preciso orar porque o negócio está feio. Aqui na parábola da viúva, antes dessa parábola que nós lemos, Jesus falou o dever de orar sempre. Ele não disse que orar é só quando tem problema. Glória a Deus. Ele falou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora eu te pergunto, irmãos, eu conheço o Renato, conheço o Zé, conheço o Eliseu. Se eu vou conversar com eles, pode acontecer da gente ficar meia hora, uma hora conversando. Mas se eu conhecer uma pessoa hoje, eu não vou ter muito assunto. Então, assim é com Deus, com Jesus. Pensando, se você conhece Ele, é amigo dele, Ele é o teu Senhor, você vai ter que falar com Ele. Você vai ter que conversar com Ele. Agora você acha que eu vou orar, mas só quando tem problema, quando tem alguém precisando de oração? Não. Aleluia. Assim é humilhação. Não devemos se humilhar só quando, opa, eu errei. Nem que a gente não está enxergando nenhum pecado, mas a gente precisa se humilhar. Glória. Crônicas 7,14 diz: se o meu povo que chama pelo meu nome, você vê, não era o povo estrangeiro, não era o povo inimigo, o meu povo, né? No tempo da pandemia, o povo começou a ajoelhar na frente do hospital, começou a ajoelhar nas praças, começou a ajoelhar em todo lugar. Aí começaram a fazer aquele monte de vídeo. Crônicas 7,14: se o povo que chama pelo nome se humilhar e orar, buscar minha face, converter para o caminho. Passou a pandemia, cadê que esse povo se converteu para o nosso caminho? Cadê que esse povo está se humilhando, orando, buscando, mantendo? Não está. Porque, irmãos, Jesus falou: se a pessoa se liberta de um espírito imundo, maligno, e não encher de Jesus, o espírito vai voltar. Se a casa estiver vazia, traz mais 7 pior que ele. Então não é só a libertação, é a libertação e depois, aí Jesus manter, conservar, preservar. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas, igreja, que o demônio saiu da vida dele, foi expulso o demônio da vida dele, mas porque Jesus não entrou, o demônio, quando não achou outra casa, ele voltou de novo. Então, aleluia, Jesus, que nunca falte sobre a nossa vida o arrependimento, porque nesse último tempo Deus quer que o povo tenha um arrependimento para ter um verdadeiro avivamento para o arrebatamento. Mas na parábola da viúva ele disse assim: porventura quando o filho do homem vier achará na terra? Jesus não vê ele, irmão. E temos lugar no mundo aí que já não acha fé ainda. Meu Deus. Temos lugar aí que não acha fé mais. Então, meus queridos, aleluia, que haja um acordamento, um despertamento, um arrependimento para o verdadeiro avivamento e para que nós venhamos alcançar o arrebatamento. Glória a Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir oração, né? Vamos apresentar agora uma criança nas mãos de Deus. Ela se chama Gabriel. É um menino que, aleluia, Jesus nasceu com um problema bem raro, né? Não sei se alguém está sabendo. Nasceu com um problema na coluna bem raro mesmo. E não tem cirurgia no SUS. Encontraram uma cirurgia que custa 50 mil reais. Mas quando eu fiquei sabendo, eu falei: Jesus, esses médicos é tudo rico. Falei: esses médicos tinham que ter vergonha na cara, porque eu tinha um desejo de ser médico, não, médico, piloto ou engenheiro. Mas aí o Senhor falou assim: não, você não vai ser nenhum dos três.
Aí eu falei, então tá, Jesus, já que você é médico, mas então quando eu orar, eu quero que o senhor cura. E se eu fosse médico, irmão, e eu ficasse sabendo que uma criança ela está com um problema sério e os pais não têm condições, irmão, eu faria cirurgia de graça. Eu sendo pobre, irmão, eu já fiz servir de graça para os outros. Imagina se eu fosse médico. Então, irmãos, eu pensei, Jesus, eu vou orar para essa criança, o senhor faz uma maravilha, um milagre na coluna dele e esses médicos não vão ganhar os 50 anos. O que vocês acham? Oh, Jesus, Glória a Deus. amém, meus irmãos? Então vamos orar? Glória a Deus. Maravilha. Louvado seja o nosso Senhor. Bendito seja Deus. Apresenta aí alguém que você conhece, alguém que está precisando, né? Aleluia, da intercessão. Vamos apresentar o Senhor. Jesus, vitória, Jesus, vitória. Meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, pelo perdão, pela graça de Jesus, por esse culto, meu Pai, pela vida dos meus irmãos. A poder do teu nome, a poder do teu sangue, a poder da sua palavra, Jesus. Vem, Senhor, aleluia, sanidade. Vem, Senhor, perdoar, purificar, lavar e limpar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar pela glória, por aquele menino Gabriel, Senhor, que precisa da providência, que precisa do milagre, Senhor. Eu preciso, Senhor, que haja, meu Pai, a operação, Senhor, na coluna dele, porque ele tem que passar por aquela cirurgia, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, papai, Senhor, eu quero, Senhor Jesus, te pedir, meu Pai, a tua misericórdia. Quero te pedir, Senhor, a tua compaixão, a tua piedade, meu Deus. Que haja, Senhor, livramento, meu Deus. Que haja livramento, Senhor. Que haja livramento, meu Pai, do acidente, do suicídio, Senhor. Que haja livramento do roubo, Senhor. Que haja livramento do furto. Que haja livramento, Senhor Jesus, da enfermidade, da doença maldita. O sangue de Jesus tem poder. Sai pelo poder das trevas, da força da treva. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai pelo poder do nome de Jesus Cristo. Todas as obras contrárias, malignas, Senhor, contra a nossa família. Senhor Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, envia teu anjo com espada de fogo, Jesus. Manda fogo sobre o pecado, manda fogo sobre o demônio. O sangue de Jesus tem poder, Deus. Não deixe nós ser enganados, mas que nós venhamos, Senhor, ser pecador arrependido. Senhor Deus, eu conheço a sua voz, meu Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que seja repreendido todo mal, seja repreendido, Senhor, dos pés da cabeça, Senhor da glória. Confirma a tua vitória, confirma a tua obra.